Boa noite a todos, aqui presentes na sala Zoom, também a quem nos acompanha pelo YouTube. Hoje é dia 21 de março de 2026 e com grande satisfação nós damos continuidade à terceira temporada de apresentações de autoverbetes dos verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Este é o autoverbete número 139, de autoria da autoverbetógrafa Penha Mendonça, que foi redigido sob a especialidade Conviviologia na atividade Autoverbete em Foco. Eu sou Elizabeth Pigosso e represento a equipe da Enciclosapiens, Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica. Eu agradeço a presença de todos vocês, convidados da Sala Zoom, canal da Enciclosapiens no YouTube e, claro, parabenizar a autoverbetógrafa de hoje pelo abertismo e despojamento no compartilhamento da sua holobiografia e intraconsciencialidade. Lembro que o autoverbete é um instrumento para ampliar a intercompreensão dos intermissivistas e favorecer o autorrevessamento lúcido, fortalecido pelo holopensene enciclopédico. Então, bom proveito a todos. Eu farei uma breve apresentação do autoverbete, depois passamos para a autoverbetógrafa e, em seguida, abro para a participação de todos. Então, a Penha Mendonça redigiu o verbete sob a especialidade Conviviologia. E ela se define como a consinginosomática longeva, tenepsista, intermissivista, reciclante existencial, voluntária conscienciológica e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, de força presencial e temperamento sereno e alegre, almejando a interassistência e a recomposição grupo kármica junto aos compassageiros evolutivos. Na pensenologia, destaco o holopensene pessoal da convivência, o holopensene pessoal da interação cosmoética, o holopensene pessoal atento na flexibilidade pensênica, a construção da autopensenidade cotidiana alinhada aos desafios da PROEX. Na exemplologia, a Penha apresenta dois contextos. Ela fala, Penha Mendonça ontem, a consim corajosa ante os desafios, porém ainda lutando contra timidez e repressão na autoexpressividade. Penha Mendonça hoje, a consim autorreflexiva, ponderada, autêntica, autopesquisadora e determinada, sem autocerceamento, à escrita conscienciológica e à interassistencialidade. Ela expande também aspectos na argumentologia, consoante as especialidades contextologia, intermissiologia, experimentologia e evitaciologia. E a frase enfática, que é o resumo, o outdoor do autoverbete, ela apresenta a autocondição de intermissibilidade de Penha Mendonça evidencia-se no comportamento pacífico, otimista e na força presencial, demarcadores do alto perfil conviviológico interassistencial. E na questionologia, ela nos instiga a fazer uma heterocrítica. Você, leitor ou leitora, identifica-se com a trajetória de vida da Penha Mendonça? Com quais apontamentos pode contribuir para a continuidade do aperfeiçoamento da autoverbetógrafa? Então, o verbete está muito rico, está muito interessante a leitura, tem inúmeras questões a serem feitas, e eu vou dar início convidando a Penha
a apresentar, a compartilhar conosco como foi a sua experiência de escrever o auto-verbete, também sobre o motivo da especialidade escolhida. Então, muito bem-vinda, Tena, tenha. Agora a palavra está com vocês. Obrigada, professora Elizabeth. Boa noite a todos, boa noite às consciex, né? Eu quero agradecer aí toda a equipe da Enciclosapiens que me habilitou, me possibilitou, né, a escrita desse auto-verbete, os convidados que estão presentes, que puderam participar hoje, em especial a minha família, né, que está aqui, Cristiane, José Mário, José Antônio, Nerli, Érico, Melissa, Eduardo e Laís, que são meu grupo nuclear, né? E, e a todos vocês por virem darem a contribuição. Bom, na verdade, quando eu me inscrevi no Alto Verbete, eu não imaginei que já ia fazer a produção dele. Eu imaginei que fosse aprender sobre o que é o Alto Verbete e tal. Eu entrei assim, meio sem saber direito. Eu falei, eu vou lá, se a menina me convidou. Mas foi muito interessante, porque quando eu entrei, eu já comecei a fazer e gostei, porque você começa a fazer uma viagem no passado. Aí eu me inteirei, falei, porque eu nunca desisti, nunca gostei de desistir das coisas que eu começo. Então, eu achei muito bacana, porque eu fiz uma viagem na infância, na juventude, né, em toda a minha vida, e percebi coisas que eu não tinha percebido, momentos, né, emocionantes, momentos assim de surpresa, e descobri que eu também foram mais coisas positivas do que negativas nessa trajetória. Assim, não é que eu descobri, eu percebi que eu não tinha até então percebido. Isso foi muito importante, estar participando da escrita do Alto Verbete. A especialidade, no início eu imaginava que fosse ser grupo Carmologia, a questão do grupo. Eu falei, eu priorizo sempre o grupo, a família, né? Os amigos, aí, no decorrer da escrita, é amplo. Eu falei, aí estendeu-se para a convivialidade, que, na verdade, aborda tudo, né? Que é o trabalho, as amizades, além de todo o grupo que a gente tem familiar. E isso foi muito importante que eu percebi nessa convivialidade, essa harmonização, esse caminhar interassistencial na convivialidade. É isso. Muito bom, Penha. E a sua especialidade com toda a sua família, né? Durante todo o verbete que você traz a família, o grupo Karma, a convivência. Então, está muito coerente com com o que você discorreu ao longo do verbete, com o que você apresentou ao longo do verbete. E eu vou começar, então, fazendo uma pergunta que, que aqui do comecinho, né? Onde você traz a ortopensata conviviologia. A consim mais sábia no universo da conviviologia é aquela que busca atenuantes para os trafares das pessoas e procura agravantes para os próprios trafares. Queria que você falasse, embora a ortopensato seja muito clara, mas que você falasse assim o motivo e o quanto ela significa para você, como ela se insere no seu contexto e na sua história. O significado, a importância dela para você. Então, nessa ortopensata eu achei muito interessante, porque eu tenho que pensar bem do traço, dos defeitos do outro. Então, quando eu vejo o outro com defeito, a tendência é criticar. E normalmente eu lembro que em algumas situações eu buscava essas atenuantes. Não, se você não sabe disso, você não tem essa capacidade para isso, eu posso, né? Nós podemos fazer junto. Você aprende, eu te ensino o que você não sabe, e você me ensina o que sabe, digamos assim. Eu nunca gostei de criticar, de enterrar a pessoa, de dizer que ela não sabe, de julgar, de ficar naquela postura de que se ela não sabe, se ela é crítica, se ela é alguma coisa,
prejudicá-la mais com o meu saber, digamos assim, ela não sabe isso, então, não, eu nunca gostei disso, eu sou muito pacífica, eu sempre procurei ajudar e organizar, com que a pessoa observe que ela é capaz também de tudo, ela é só querer, ela pode superar os trafares. No trabalho, por exemplo, tenho colegas que têm dificuldades, são pessoas líderes, mas têm umas dificuldades mínimas. Eu falo, daí eu falo, aí elas vêm, vocês me ajudam, eu falo, é muito fácil. Ela fala fácil para você. Eu falo, pois é. Aí eu falo, aí que eu percebo muito, no decorrer disso, de tanto tempo, eu fui perceber que tem coisas que para a gente é mais simples, mais fácil, então não tem por que eu falar, você não aprende porque você não quer, você se vira, você, assim, coisas importantes e simples, que nós temos que iniciar das coisas mais simples e básicas, né? Então, para mim, sempre funciona assim, eu procuro estar atenta para não entrar numa vibe de crítica de julgamento, tá? Porque às vezes a gente, sem querer, você está conversando com alguém e alguém está naquela vibe de criticar uma pessoa e você entra junto. Não, aí eu fico atenta para não, para estar sempre posicionada em observar que as pessoas não são só defeitos, digamos assim, que tem trafares. Muito bom. No caso, e procurar os agravantes para os meus próprios afares, é que aí eu também tenho que aceitar quando as pessoas falam e pedir ajuda e ir resolvendo, porque eu sou muito limitada em muitas coisas da vida, em aceitação, em, e muitas vezes coisas de saberes, de trabalho, de estudo. Então, eu peço ajuda, eu quero sempre estar cuidar dessa parte das dessas falhas que eu tenho, não é falhas, desse vácuo que eu tenho de aprendizado, que eu posso sempre melhorar. Eu sou bem otimista, sabe? Eu não sou muito de desistir, não. É por isso que eu gostei muito dessa frase, mas porque eu realmente, parte mais forte para mim foi essa do atenuante dos trafares do outro. Não gosto de falar mal, de criticar, se eu puder ajudar, eu ajudo. Muito bom, bem. O pessoal está aberto para as perguntas, pode ir levantando as mãozinhas quando quem quiser perguntar. Mais uma pergunta, Penny, enquanto o pessoal se anima ali. Também aqui no início, né, na estrangeirismologia, o time da assistência associado com a coloquiologia, a consim pau para toda obra interassistencial. Então, a pessoa, né, super disponível, pau para toda obra, como é que ela convive também com esse time da assistência? Como é que ela faz essa relação, né, para saber a hora que ela vai ajudar e entrar no tempo certo? Olha, isso no decorrer da vida eu levei muita observação em casa do meu marido, porque eu sempre fui muito imediatista. Se alguém precisava de alguma coisa, eu já corria, queria, eu não lembrava, eu não pensava que eu tinha que conciliar as coisas que eu tinha com as coisas de fora. Então, assim, com as coisas que eu queria fazer, que eu queria ajudar. Então, eu sempre percebi que eu sou assim, sempre estou disponível para ajudar, seja o que for, para fazer tal coisa, para participar, para atender, e sem medir as consequências. E isso, no decorrer da minha vida, eu tive que dosar isso aí, justamente com a ajuda até do Érico, porque ele me cobrava, ele falava, Penha, tal coisa, ele conseguia manter esse equilíbrio e me falava. Então, eu realmente tenho que me cuidar muito até hoje, porque isso é uma coisa que não sai da gente. Mas eu sou mesmo. Chamou, vamos viajar, vamos trabalhar, vamos cuidar do evento, vamos. Não tem esse negócio, não vou se eu posso, mas amanhã eu vou pensar. Eu sou mais assim, já meio disponível. Eu gosto disso, sabe? Eu sou bem assim, me sinto assim. Muito bom. Opa, tá bom. Nara, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta. Olá, Penha. Boa Oi, noite a professor. todos. Quero primeiramente agradecer, dizer que eu fico muito honrada de ter sido convidada por você, né, pela consideração e a estima que você demonstra ter pela gente, por mim especificamente, desde que a gente se conheceu no voluntariado. Então, eu fico muito grata por isso e estar participando aqui com você e feliz, né? Porque a gente vê
o quanto você se joga, você se dispõe, exatamente como você está falando aí. Eu queria já de cara dizer para você as impressões que eu tive ao ler o seu verbete, né? É assim, muito demarcadamente para mim, você mostrou aqui posicionamento, coragem, me passou muito uma pessoa corajosa, arrojada, que decide, né? E tem uma frase lá no meio que você coloca assim, ó, cheguei chegando na Proexis. Eu achei isso ótimo, né? Você chegou chegando na Proexis, realmente isso está na energia do seu verbete aqui, do seu auto-verbete. Parabéns por isso. E aí a minha primeira pergunta está bem ali no comecinho. Eu tenho umas 3 perguntas, mas eu vou fazer uma agora, depois na rodada eu passo. A primeira pergunta que eu queria que você contasse aqui para a gente está relacionado ali com a antonimologia, ou seja, aquilo que você coloca aqui na antonimologia, ó, consim procrastinadora, ou seja, você não é a consim que procrastina, né? Então, a gente vê muito as pessoas trazerem, né, nas aulas, nos cursos, a gente tem muito dessa coisa de procrastinar e deixar para depois, como superar a procrastinação, né? Conta um pouco como é que é isso, para você ter colocado aqui antonimologia, número 1, como sim procrastinador, é que você vê isso como algo que não tem lugar na sua vida. É isso mesmo? Eu entendi corretamente? Entendeu? Sim. Na verdade, isso aí, enquanto eu não descobria, não estava assim num trabalho de autopesquisa, não estava me conhecendo, né, nessa caminhada, né, junto com os saberes conscienciológicos, eu procrastinei demais. Eu sabia que estava faltando algo, estava atrasado, tinha que fazer alguma coisa, não sabia o quê. Então aquilo me incomodava, porque eu falava, todos os lugares que eu ia, eu estava sempre, que a gente saía, eu sempre me sentia, assim, perdendo tempo. Para que Aí, será a timidez que você menciona, às vezes, que você tem uma timidez, né? ah, Como uma marra, né? essa timidez também eu procrastinei, porque faltou coragem muitas vezes de conversar, de pedir ajuda, de falar isso antes. Eu só me desconstruí dessa timidez extrema com a apresentação do verbete. Até lá, eu já fui melhorando e me desconstruí bastante para minha autoexposição. Então, isso aí me ajudou muito. Então, com o tempo, eu vi que. Aí eu não deixo, eu não perco tempo. Eu perco tempo, lógico, que às vezes eu estou cansada, eu fico fazendo outra coisa, mas se eu paro, eu faço cursos, eu estudo, eu escrevo. Eu não quero perder tempo. O Érico, às vezes, eu vou citar ele, desculpa aí, Érico, mas eu vou citar você, porque ele é uma pessoa que convive comigo, é presente, ele fala, hoje reunião de novo. Aí amanhã, tal, de novo, de novo. Aí no dia que eu não tenho, a gente senta, conversa, assiste um filme e tal, a gente partilha. Mas assim, aí eu não, eu procuro não perder tempo, sabe? É como se eu necessitasse disso. Então a procrastinação para mim é inato, me faz mal. Eu já senti isso antes da timidez que me judiava, porque eu não tinha coragem dos enfrentamentos e aquilo me incomodava. Mas hoje já estou melhor um pouquinho, já estou falando melhor um pouquinho. Que ótimo, muito bom. Já que é para a gente sugerir, a minha sugestão de cara para você é docência e, na sequência, escrever um CL. E lá você incentivar o pessoal a superar essa procrastinação. Obrigada pela pergunta, Nara, tá, professora Nara? Uhum. É legal a gente, quando escreve, escrever aquilo, também sobre aquilo que a gente faz bem. Né? Muitas vezes tem uma tendência de escrever o que é superação, mas aquilo que é nosso inato, nosso trafora inato, é bem interessante para ensinar as outras pessoas, né? Entender, primeiro entender como é que a gente faz sair daquela condição meio automática, e segundo, para poder compartilhar. Tá ótimo. Tudo certo, Nara? Podemos Tudo passar certo, para a obrigada. próxima pergunta? Então, Ari, por favor, pode ligar seu microfone. A Ok. Nara desliga. Estão me ouvindo? Ok, tá Sim. Ok. ótimo.
Ô, Penha, que bom que a gente está aqui, estou podendo ver aí sua autoexposição, muito bacana mesmo aí. E eu fiquei pensando aqui, justamente na especialidade que você abordou do seu verbete, seu autoverbete, que é a conviviologia. E eu senti que na escrita do seu verbete uma preocupação muito grande com o heteroconvívio, com as pessoas ao seu redor, familiares, etc e tal. Mas a gente não pode esquecer o autoconvívio. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, como é que está o autoconvívio da Penha de ontem com a Penha de hoje? E outra coisa, e fazendo uma associação lá na sindromologia, quando você cita a síndrome do impostor, você ainda se sente algum traço de impostora de você mesmo? É isso Obrigada aí. pela pergunta, Ari. Nossa, Ari. É, não, hoje não sinto mais a síndrome do impostor. Realmente, eu já estou mais confiante, mais segura. Não digo que é segura, assim, mais confiante, mais autoconfiante também, por, por essa, por esse desenrolar da minha vida, que é essa dificuldade que eu sempre tive de autoexposição. E a pergunta, desculpa, a pergunta oficial tua, você fez e jogou na síndrome ou no, da... É a síndrome do impostor te pegou, né? Então. É, me pegou porque eu não refleti tanto sobre ela, mas na outra, Não, mas eu queria que você fizesse uma comparação da Penha de ontem com a Penha de assim, hoje, com relação ao autoconvívio. Como é que você sim. convive com essas duas Mas personalidades? legal, lógico, lógico, lógico. Ari, é o seguinte, a penha de ontem, eu fico observando assim, não é para falar assim que eu perdi tempo, eu não tive dó, não. Tudo estava certo. Eu não consigo até hoje entender por que eu tive aquelas limitações de expressividade, de coragem de falar o que pensava. Eu não tinha, porque então eu deixei de ajudar, de fazer tardes, de ajudar as pessoas, de um monte de coisa, de falar o que eu pensava para a vida se tornar mais leve. Eu sempre aceitava mais do que isso aí, aquela timidez, aquela aflição realmente foi muito desgastante. Mas hoje eu me sinto assim muito feliz por ter me reencontrado. É como se eu tivesse me reencontrado daquela criança interna que não tinha coragem de se jogar, de falar, de ter medo de errar, de ter medo de. Olha, eu vou falar uma coisa que me falaram, eu não sei quem de vocês me falou, eu não lembro se foi que está aqui. Eu falei assim: eu vou apresentar meu autoverbete e tal, eu não sei como é que vai ser, essas perguntas difíceis. Aí a pessoa falou assim, talvez, não lembro, vamos ver. Mas do chão não passa. Aí eu caí na risada. Eu falei, gente, claro, do chão não passa. Então significa que meu orgulho, essa timidez toda, um pouco era orgulho, medo de errar da exposição, vão rir de mim. Eu não sei, eu fui descobrindo com o tempo com as autopesquisas. Então é isso. Hoje eu acho que está bem superado e isso é bacana eu ter visto que passei essa transição nessa fase. Foi reciclei tudo, né? E estou nessa caminhada ainda, né? Então, aprendendo, viu? E que as pessoas que gostam da gente vão gostar da gente do jeito que a gente é mesmo, né? Pois Com é, todas as incrível. nossas dificuldades, né? Com todas as nossas dificuldades. E depois a conviviologia é a ciência da convivência. Isso tudo está indo bem de acordo, porque eu não evoluo sozinho, eu tenho meu grupo, eu tenho minha família, eu tenho as pessoas do convívio, eu tenho do trabalho, eu tenho no caso do IPC. Então, isso tudo facilita essa ida, essa caminhada, esse passo adiante. Obrigada, Ari, é isso. Mas bacana, obrigado, Penha. Parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço. Passar para a Rita, então. Pode abrir o microfone. Boa noite a todos, boa noite, Penha, parabéns. Eu realmente identifiquei você durante todo o seu autoverbete, assim, é você, sabe, com toda a sua despojamento, a sua coragem de superação, a sua maneira de ser. Temos, eu tenho muitas perguntas, mas vamos fazer uma de cada vez e deixar para os colegas poderem contribuir. Aqui no começo você já coloca na pensionologia, na segunda linha,
o Holopensene da politicologia no ambiente familiar. E você coloca e tem muito a ver com a especialidade do seu verbete que você colocou, que é a conviviologia. Então, eu queria te perguntar de que forma são abordadas as questões políticas no ambiente familiar, considerando que essa conviviologia é sadia e fraterna que você traz durante o seu verbete. Como é que vocês conseguem levar isso de uma maneira mais, vamos dizer, sadia, fraterna e homeostática? Que a questão política nunca é fácil, quando entra a discussão política, e pelo jeito você tem uma facilidade nesse trânsito aí. Boa noite, Rita. Obrigada pela sua pergunta, pela sua presença. Estou muito feliz de você estar aqui comigo, conosco. Então, esse Holo Pensando do Ambiente Familiar, eu já nasci em berço político, né? E cresci no meio político. Meu pai era político, a gente cresceu fazendo campanha, que negócio todo, vendo ele nos mandatos de vereador, depois de prefeito, depois disso, daquilo. E aí fomos, e eu, desde essa época, para mim era natural a política. Nunca tive, assim, para falar antagonismo, nunca fui, não tive essa coisa, porque nesse tempo, o que ele passou para a gente foi, ele não tinha salário, ele trabalhava por amor, ele ajudava para trabalhar pelo município, porque nós tínhamos um comércio na época, todas crianças, né, na época de adolescência. Então, assim, a gente tinha sobrevivência e ele foi trabalhar, entrou porque gostava de lidar com o público, facilidade pública, né, de lidar com pessoas, e ele entrou. Então, ele demonstrou honestidade. Não estou te ouvindo, Penha. É, o som sumiu, Penha. Dá uma olhadinha aí. Eu? Ok, Voltou, voltou. ok. Ah, então, aí ele fez muitas coisas assim nesse parâmetro de seriedade, honestidade. Para mim, tudo para nós, para nossa família, era normal. Aquela vida, aquela coisa do político ser bom, trabalhar porque gosta, fazer o bem para todos e tá, tá, tá. Bom, aquilo nós crescemos. Mas o que eu não consegui hoje, até hoje, entender, não consegui entender assim, ainda estou, né, nas pesquisas, é porque desde essa época eu já trabalhei em prefeituras, fui concursada em câmaras. Hoje eu estou na Assembleia Legislativa, já tem 12 anos, já quase 15 anos, digamos assim, de Assembleia. Eu não consigo, nunca consegui sair do meio político. Só que a visão é outra hoje. Então, essa convivência hoje é muito difícil. Difícil assim, eu não mudo minha postura, faço, dentro da atualidade hoje dessa convivência política, eu trabalho, convivo e demonstro a política que eu conheci. Eu nunca, a gente procura, eu no meu caso, sim, a gente trabalho lá no grupo meio grande, a gente eu não ultrapasso esse aprendizado que eu tive desde pequena, da minha família. E não gosto da outra também. Inclusive, já está em contagem regressiva de tempo. Mas, em casa, a gente se entende muito bem com isso. O Érico também teve um período político, ele, sabe? Então, a gente trabalhou com muita. Foi uma convivência fraterna de assistência. Só que era bastante, tá? Com bastante assistência nessa parte, né? Tá? Que era a tarefa de ajudar as pessoas, de fazer por elas. E isso foi muito gratificante na época. E hoje também. Só que hoje eu sou mais tarística, eu sou bem tarística, eu já falo bastante como que é, como que penso. Então, não é fácil porque você vê que os meandros da coisa é complicado. Só que onde eu estou, eu exercito essa presença, digamos, de seriedade, de fraternidade, da política sadia, da política boa, sabe? Não falo em política, eu apenas trabalho numa recepção uma recepção com recebimento e acolhimento e encaminhamento de pessoas, e eu faço essa parte. O mínimo, né, que eu posso fazer, eu faço. Então, é por aí, mas é difícil, viu? Você Ver o que está rola. tendo oportunidade
de aplicar aquela política que você conheceu, né? Exato. Desse acolhimento, você fala assim, você, numa simples recepção, não é uma simples recepção, você está num ponto-chave, onde você recebe as pessoas e numa conversa, mostrando a sua posição tarística, cosmoética, você Cosmoé. pode fazer, você deve estar fazendo uma grande diferença, Penha. Ah, é verdade. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Adriana e Reinaldo, eu vou passar para as perguntas do YouTube, que tem diversas já, e depois eu volto com vocês, tá bem? Aride, pode trazer para nós, por Boa favor? noite. Boa noite aos participantes do YouTube, aos convidados da sala e especialmente a Penha, pela sua autoexposição. Temos vários elogios aqui parabenizando você no YouTube, a Marilux, a Márcia, a Vilma e vários outros que aos poucos eu vou passando para você. Eu vou começar pela pergunta da Marilux. Ela pergunta para você, além de parabenizá-la pela sua autobiografia e também por conhecê-la um pouco mais. Ela pergunta: na Fatologia, página 2, a linha 12, pode compartilhar conosco quanto o estímulo da irmã para a imersão na Conscienciologia e depois dar uma palhinha nos itens na enumerologia? Olha, obrigada, Marilux, né, que fez a pergunta. Mariluz. Então, Marilux, o que que acontece com essa, com a minha situação? Quando houve um período, essa minha, estou buscando aqui, tá? A prontidão, assistência à disponibilidade genuína. É a página 12, né? Desculpa, eu tô lendo aqui. É na página 2, a linha 12. É sobre o estímulo da irmã para imersão na Conscienciologia. Tá. Em 2000, já há 25 anos atrás, eu ganhei um livro dela, Nossa Evolução. Foi aí, foi minha senha. Porque dentro desse livro, dentro da leitura desse livro, eu percebi que era um caminho, digamos, me deu a calmia. Eu falei, tem alguma coisa a mais da coisa que eu conheço, dessa realidade, que é o autoconhecimento. Eu não sabia nem o que que era, mas assim, li e marquei. Aí, tantos anos depois que eu precisei, foi um período onde o Érico precisou mudar para Campo Grande para cuidar do pai dele aqui da UANA. Ele precisou ficar lá um período, porque ele era filho único. Aí ele foi e eu me senti abandonada. Falei, pois é, não é abandonada, eu me senti assim sozinha, porque eu era muito dependente emocional, que deve estar citada em alguma coisa. Eu tive dependência emocional, né, por muito tempo. Aí eu falei, fui lá e falei, ó, vou passear um pouco. Aí quando eu cheguei, ela falei, vou passar uma temporada aqui. Ela só falou, venha. Aí ela falou assim, ó, já que você quer ficar aqui, os caminhos são esses. Eu vou te colocar todas as informações que você quer, você faça o que você quiser, você fica à vontade e eu vou viajar. E me colocou numa imersão por 21 dias. Eu fiquei lá, acho que 20 dias. Foi muito interessante, porque aí eu fui compreendendo aquilo que eu estava na busca. E ela me deu esse suporte, esse apoio, mas ela não forçou, ela não pressionou, ela não disse, faz, você tem que fazer, você tem... Não, inclusive ela viajou, foi fazer curso, foi fazer não sei o que, eu dar aula em algum lugar. Mas o principal ela fez, que foi dar esse suporte. E eu comecei, deve ter alguma pergunta depois lá na frente, e eu vou dizer, esse suporte dela coincidiu, eu não sabia o neologismo, pouco neologismo, eu sabia algumas coisas sobre a Conscienciologia, porque o livro Nossa Evolução, ele é muito simples, muito fácil, entendível, ele não tem neologismos, né, assim, muito poucos, se tiver. Aí eu estava lá um mês depois aí eu resolvi mudar para lá, lógico, depois desses 20 eu resolvi mudar e morar com ela lá no espaço dela, ela me acolheu e colocou
Fala, você quer ser? Então tá, é assim, mas não, tudo com acolhimento, sem pressão, sem nada. Aí eu estava lá, um passado um mês, eu começou a me dar vontade de vir embora. Me deu uma vontade de vir embora, porque eu falei, meus filhos ficaram, e eu deixei, dei uma pausa no trabalho de 6 meses para continuar. Falei, eu vou sair, vou viajar, quando eu voltar, eu continuo. E aí, nessa noite, eu estava lendo, eu lia muito. Ela deixava os livros, eu comecei a ler para aprender, porque eu só lia, estudava, ia fazer curso, conheci, mais laboratório, muitos laboratórios. Isso aí, da parte dela, me facilitou muito o entendimento, a compreensão. Mas quando eu quis pensar em voltar do jeito que eu fui, aí nessa noite eu tive uma projeção. Eu tive várias projeções lá, eu achei muito legal, porque eu já tinha tido antes, você tem projeção lúcida, você não sabe se está acordado, se está dormindo, aquela coisa toda. E aí o próprio meu esposo, ele não é da Conscienciologia, ele chegou para mim e falou, você vai voltar por quê? E sua ProEx? Aí eu acordei e fiquei pensando, ué, como assim? Ele nem está lá em casa, o que que ele está pensando nisso? Ele nem sabe o que que eu estou fazendo. Eu pensei, ele nem sabe o que que eu estou estudando, né? Aí eu fui estudar ProEx. Aí eu falei, gente. Aí eu falei, não, não posso voltar. Aí eu fiquei até o meio do ano, até completar o período que eu precisava, e voltei já com bastante bagagem e com toda a assistência dela. Então, ela realmente foi fundamental nesse início, nessa imersão minha nos estudos, digamos assim, tá? Nesse autoconhecimento que eu estou. Obrigada, Isabel. É Muito Ni o legal. apelido dela, viu? É Ni o apelido dela. Às vezes, quando escapa, Ni, é Isabel. Marisa. É muito legal esse apoio todo, né, da família, Muito legal. da irmã, do marido, muito legal. A Aí ela Penha, e perguntou, ela pergunta também para você falar da sua numerologia. Ah, perdão. Maria, Numerologia. Deixa eu pegar aqui. Numerologia. Então, o senso de pressa. Gente, eu tenho uma. As pessoas, minha família, filho, tudo às vezes me segura o senso de pressa. Até a Isabel, uma vez, as pessoas que convivem comigo sabem. Ah, vamos fazer alguma coisa, de repente eu já quero sair fazendo, às vezes nem terminou de falar o que quer fazer. Eu era assim, eu tinha aquele senso de pressa muito intenso. Hoje está mais controlado, no caso, porque eu não paro. Lá em casa eu sou testemunha, eu não paro, eu tenho rodinhas, eu estou sempre movimentando, ou saindo, ou alguma coisa, ou estudando, e eu tenho a ciência de pressa porque o tempo está passando. Eu estou com 68 anos, eu acho que nós temos pouco tempo, eu não sei quanto tempo, então eu tenho que concluir coisas que eu comecei, escritas de livro, de coisas que eu ainda quero fazer também, concluir eu e nossa família. Então, esse senso de pressa é por conta disso, tá? O senso de responsabilidade é porque eu sou muito comprometida com as coisas que eu pego. Raramente eu só deixo de cumprir quando não tenho mais, quando não tem jeito, aí eu peço ajuda mas assim, sempre eu pego e faço. Eu gosto de ser cumpridora das minhas tarefas, é de mim. O senso do cuidado com a família, do cuidado, né, em geral. Eu, antes de sair todo dia, eu gosto de deixar as coisas organizadas. Eu tenho, assim, eu gosto da auto-organização, eu tenho uma coisa da auto-organização, então talvez por esse motivo, também eu acho que é por esse motivo. O senso de realização. Esse senso de realização, eu não sei se está certo, mas assim, eu, tudo que eu começo, eu só sinto contente se eu tiver acabativa nele, assim, para mim parece que tem que ter acabativa. Eu não sei se eu deixei alguma coisa sem acabativa, deve ter acontecido, mas eu não me lembro, tá? Assim, eu gosto da acabativa das coisas. Senso de gratidão, eu sou grata a tudo. Quantas vezes eu saio para o trabalho, eu agradeço o carro, agradeço meu marido que está em casa, a família, os filhos, eu fico agradecendo o tempo todo, parece que eu sou doida, sabe? Mas não é. Essa gratidão é porque eu sei que eu estou com saúde, estou trabalhando, estou ganhando, estou estudando. Gente, coisa boa demais. Estou tendo oportunidade com todos eles, com apoio de todos, na verdade, porque eu não estou evoluindo sozinha, não, é por conta de todos, inclusive dessa convivialidade com minha família e Grupo Carmo. Senso de prontidão é aquele que eu já falei, da Papa toda a obra. O senso de reconciliação interpares.
eu me incomoda muito quando alguém está discutindo, brigando por bobeira, sabe? Assim, se incomoda, fala, sabe? Aquilo lá sempre eu tento interferir. Aí eu parei de interferir, porque eu acho que nós não podemos interferir nas decisões das pessoas, mas esclarecer, sempre que eu puder, eu sento, esclareço, chamo para conversar depois, para tentar esclarecer que, gente, tem tanta coisa simples que as pessoas se incomodam demais por algo que está fora do lugar, digamos assim, só para dar um exemplo. É nesse sentido só, Marilux. Obrigada pela pergunta. A, a próxima pergunta é da Márcia, que te manda um abraço, te parabeniza pela sua autoexposição exemplarista e ela pergunta a você, na página 2, Fatologia, a sexta linha de baixo para cima, as diferentes formas de superação da interprisão grupo kármica. Pode comentar como foi ou está sendo esse processo? Essa é a pergunta mais difícil que eu estava pensando em responder, porque ela. Eu já sei, eu só falei, essa pergunta vai ser feita, gente. E diferentes formas. Eu acredito, quando eu escrevi essas formas de superações né, diferentes formas, eu me referi a questões de trabalho, quando você briga, briga, se incomoda, xinga, ou sai mal resolvida com alguém, com o chefe, com alguém que seja, e você cria essa interprisão, essa responsabilidade, porque a interprisão não essa interprisão não é uma prisão, é apenas, né, uma consequência das minhas ações. Então, eu tenho que estar resolvendo essas pequenas ações, porque senão eu vou ficar lembrando daquilo e aquilo fica ligado àquele erro, aquela coisa que me incomodou. Mesmo que para a pessoa talvez não seja errado tá tudo certo. E em casa, e com família, né, amizades próximas, e principalmente com a família. Eu acho que na família é o principal, porque se você está bem em casa, está resolvido, esclarecido com o grupo familiar, lá fora é mais fácil de sobreviver, de resolver as coisas, de caminhar. Essas reconciliações e a minha vida, a nossa vida, né? Aqui, nós tivemos e temos ainda muitas interprisões, muitas que talvez a gente nem se reconheça, mas as que já foram apresentadas, as duras penas, a gente vai conversando, vai resolvendo, mas vai reciclando, vai superando, que são muitas dificuldades que a gente não, né? Se precisar, a gente cita algumas. Mas é isso, é questão. Essas interprisões eu faço. Pedir desculpa é não se sentir culpado, né? Pedir desculpa quer dizer, se precisar, não ter ressentimento, não ter cobrança. E ter empatia, perdão e cooperação. Acho que a gente tem que ser um caminho bem mais leve nesse quesito. Agradeço aí, Penha. Daqui a pouco eu volto, porque tem Obrigada, bastante Márcia. pergunta, mas agora eu passo para a Elizabeth, para o pessoal da sala perguntar para você. Adriana e Reinalda, Aí. podem abrir o microfone, fazer a Uhum. pergunta. Oi, Penha, meus Oi, Renato. parabéns por esse trabalho maravilhoso. Essa história é única Obrigada, e Reinaldo. tenho certeza está acontecendo um divisor de águas, porque aqui está sendo feita uma grande assistência. E eu sou testemunha, né, dos meses que tu estivesse ali e sempre fiquei olhando com Isso. muita admiração e dizendo, ó, coragem que tu vais conseguir, porque ela sempre dizia, ai, eu ainda estou nadando, tá Vizinha difícil. da Reinalda. Isso mesmo, Reinalda, obrigada. Então, a tua persistência, viu, é ouro. É isso aí. É um dos fios condutores da tua Proex, sabia? Então, eu tenho uma questão aqui na fatologia. Eu tenho certeza que isso aqui aconteceu na infância, mas eu gostaria, pela assistência que nós estamos fazendo aqui, que tu relataste como que tu conseguiste diminuir essa timidez constante e essa obediência marcante, se tu ainda tens resquícios disso e a dificuldade de dizer não.
como que tu trabalhaste isso? Tu tens ideia? Reinaldo, obrigado pela pergunta. Eu ainda tenho bastante disso, Reinaldo, mas como que eu comecei com a minha autoexposição? No caso da autoexposição, depois o dizer não eu complemento. Eu lembro que quando eu comecei, que eu voltei para cá, foi em 79, ou em 2019, É, eu voltei de Foz para cá, que eu fiquei 6 meses aí, você foi muito acolhedora, sim. inclusive com a minha mãe, agradeço que ela esteve aí, ficou na sua Ah, casa, foi uma graça, obrigada, não, mas com muita foi troca de assistência, né? mimos. E aí eu voltei e a Estela me acolheu aqui, que ela era coordenadora da época, me acolheu com muita categoria aqui no IPC, nos deu toda a assistência evolutiva aqui de estudos, de trabalhos, né? Sim. E aí eu falei, aí depois que sempre eu morri de vergonha de ler na frente das pessoas e ter que falar um texto, resumir um texto. Gente, uma dificuldade, parecia que eu estava, uma coisa assim, parecia que eu estava acorrentada, aquilo é uma coisa que me fazia mal, eu tremia, 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 suava, ficava de mão gelada. Aí eu falei, não, eu vou superar. Eu decidi, eu falei, eu vou superar, tá errado. Aí comecei a estudar, comecei a entender que eu posso mudar, entendeu? Que eu Isso. poderia mudar. Aí eu falei, não. Aí quando nesse período de 79, 2019, 20, 21, foi nesse período que eu estava estudando, o Érico retornou para a nossa casa de mudança com o pai dele, Uhum. ele veio morar de volta com o pai dele em casa para a gente cuidar juntos, no caso, porque houve um período Sim. necessário, 2 anos depois que ele estava lá, e foi necessário. E nessa convivência, eu comecei a observar o meu sogro na idas e vindas dele aqui na casa, porque ele era idoso, 94 anos, mas era bem lúcido, sabe? Isso aí me despertou uma sensação. Eu olhava para ele e falei, gente, o dia inteiro ele ia no quarto, ia na sala, ia na frente, ia no banheiro, ia no escritório dele, voltava e o meu escritório é no fundo. Aí eu falei, vou fazer vou escrever sobre isso, um relatinho. Mas como eu não sei escrever, não tinha treinamento para escrever, não tenho nada. Na verdade, não tenho, tô aprendendo, tô na briga comigo mesma, né? E aí comecei a fazer, 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 e foi surgindo. Aí eu falei, Estela, a Nara deve lembrar, né, Nara? Vou fazer. Aí eu fiz um relato disso aí, fiz uma página assim, eu falei, vou apresentar. Era Perfeito. online por causa do Covid, e apresentei, quase morri, passei o dia passando mal, suando frio, aquele negócio todo, mas eu fiz isso. Então, assim, eu me desafiei, eu precisei fazer isso para me desconstruir. Foi desde esse período que eu comecei. É, E apresentei. E disso aí depois surgiram tantas coisas que, é, é. na verdade, talvez surjam perguntas para frente. Então, foi dessa forma. Mas E dizer não é muito mais difícil, gente. Porque eu sempre quis ajudar, dizer sim, sempre abraçava tudo, queria ajudar aqui, ajudar lá, não, faz isso, chama, vai, sabe, uma coisa assim, é, desorganizada. E agora não, agora eu falo, vou ver se eu posso. O que que eu aprendi? Primeira coisa, quando pede, dependendo da situação, eu falo ok. Dependendo, eu falo, não, um momento, eu vou pensar, vou ver. Aí eu analiso, vejo se dá, vejo direitinho se não vai prejudicar a minha casa, minha família, meus afazeres, para poder eu dar essa atenção, sabe? Então eu tenho que me cuidar também, porque às vezes eu ainda tenho aquele afoito para aquela coisa assim, para perguntar, para correr para fazer, sabe? Para ajudar. Mas é um para- treinamento diário. parabéns. E tu notaste como tua autoestima melhorou? Muito. Nossa Muito, Senhora, muito. isso é verdade. Parabéns, viu? Estou bem Você mais vai começar a confiante. dizer, a primeira pessoa que eu vou atender sempre é a PEN, É porque verdade. eu sei que as pessoas muitas vezes procuram a gente para a gente fazer as coisas que elas poderiam muito bem fazer, mas é cômodo o outro fazer por mim. Isso é muito cômodo o outro fazer. E isso eu acabei ganhando respeito de casa, né, dos familiares, porque é Sim. natural. E outra coisa, você vai ser muito mais respeitada. À medida que você vai começando a dizer não, vamos dizer não, ela também, ela tem posicionamento, né? Posicionamento, Muito, verdade. muito obrigada por você me convidar também, me senti muito feliz. Obrigada, Reinaldo. Adriana, você quer perguntar? Ah, eu gostaria de aproveitar agora e já fazer a pergunta, né? Pode fazer. Ok, obrigada. Penha,
Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite, né, para estar aqui hoje, aprendendo muito aqui, com toda essa sua exposição. Obrigada. E a minha pergunta, você até falou aí dessa coisa do cuidado com o idoso e tudo mais. Em colegiologia, você cita dois colégios ali, o Colégio da Longevologia e da Pensionologia. Então, eu queria que se você pudesse trazer esse link, né, da conviviologia aí, que você trouxe, né, do seu auto-verbete, com esses dois colégios, o que que isso acrescenta, o que que isso traz aí. Obrigada, Adriana. Adriana é nossa coordenadora do Colégio Invisível da Longevologia, né? E eu fiquei muito honrada de Junto você com a aceitar, Irene. Adriana. A Irene. Junto com a Junto com a Irene, Irene, lógico. que também. Olha, a longevologia, eu entrei, acho que desde o início, junto no convite, quando na época da Rosa, Isabel e Irene mesmo, né, Irene? Aí eu entrei e falei, vou lá ver que elas. Não me sentia longeva, lógico, né? Não sentia, mas entrei para variar, falei, vou lá. Menina, e daí nesse interim, foi justamente que eu fiz o relato do meu sogro, com o meu sogro aqui, se apresentei, aquilo foi crescendo, eu escrevi para o blog do SEC, com nonagenária, e disso aí nasceu o verbete, que foi apresentado na Semana da Longevologia, com o grupo do Colégio Invisível da Longevologia. Foi muito interessante, porque tudo isso ajudou na convivência com ele, que foi a vinda dele. Foi um momento de muitas reconciliações com a família, com todos da família, e foi um aporte para mim, para nós, né, para mim, especialmente. E essa convivência com ele me ensinou que, gente do céu, é incrível a convivência com o idoso, sabe? A gente tem que acolher mesmo, estar disposto, porque a gente, sabe, eles são frágeis e nós precisamos estar acolhendo, quer que seja, sabe? Quem quer seja assim, se puder. E isso aí me ajudou nessas escritas. Então, e da pensinologia, eu já estou desde o início da reativação do colégio, estudando a pensenidade, porque sempre me senti assim, meio volúvel no pensamento, bem estável e precisava começar uma autopesquisa. Gosto muito, estou nele até hoje, e nosso coordenador é John Keller, está aqui, a Isabel, né, a Ana Cláudia já fazem parte também, e a gente estuda muito, mas esse link, você estando com a pensanidade boa, você faz tudo melhor, né? Na convivência, com tudo. É isso. Eu estudo para manter minha pensanidade sem ser patológica, digamos assim, para ter mais sadia, homeostática. Muito bom. Obrigada. Tudo certo. Certo. Podemos Obrigada. passar para a Nerli e o José Antônio. Vamos lá. Oi, Penha, parabéns, né? José também que está dando parabéns. E estou muito feliz. E eu vi que você falou aqui que você é muito comprometida, eu também vejo isso, né? Além de agora sermos cunhadas aí, cunhada, você também, a gente acabou voluntariando junto. E realmente o que você pega para fazer, você diz, olha, deixa eu ver se eu consigo, e você se compromete mesmo. Então, eu gostei muito, não só da convivência, mas também de trabalhar com você, né, no voluntariado. E eu vou perguntar aqui algo que tem a ver com o José, né, também, teu irmão, que eu acho que você colocou aqui no verbete, na fatologia, na segunda página, você colocou aqui a fazenda do avô materno na Pedra Preta, lá em Pedra Preta, em Anastácio, Mato Grosso do Sul, e o gosto pela prática de esportes, voleibol e basquetebol, e participação aí nos Jogos da Primavera. Então, eu acho que isso aqui fala um pouco de como você é ativa, né? Então, eu queria que você falasse isso. Depois eu tenho só na parafatologia para você falar sobre a- o parapsiquismo aí na família, né? Então, também que eu acho que é legal, tá bom? Tá É, bom. Obrigada, Neili. José Antônio, fiquei muito feliz de vocês puderem participar comigo aqui hoje. Né, Neili, a cunhada, meu irmão, moram em Foz.
Então, a fazenda do avô materno, Pedro Preto, foi o primeiro local quando nossa família quando nós chegamos do Nordeste. Nosso pai veio, eu tinha 2 anos, ele tinha vindo uns irmãos na frente, uns irmãos da minha mãe, digamos. Familiares tinham vindo olhar terras e tal, e olhar essa fazenda lá. Olhar esse local, se gostaram, compraram para a família vir. Nós viemos de Pau de Arara até São Paulo, de São Paulo até aqui da Uana de trem. E aí de trem, de caminhão até essa fazenda. Então, como eu era bebê, 2 aninhos, eu não lembro de nada, né? Mas, assim, foi muito incrível a nossa convivência lá nessa fazenda, né? Eu lembro pouco porque eu ainda era muito pequena. Meus pais devem ter morado lá por uns 5 anos, talvez. Inclusive, nós, da família, somos 6 irmãos. E eu vi que Josué chegou. Obrigada, Josué, que você está aqui. Você chegou agora há pouco. Eu fiquei muito feliz, que é o outro irmão que pode participar. Só está faltando uma irmã para completar as 6, que ela realmente hoje está viajando. A gente teve muitas histórias. E nossa família, nós estamos escrevendo o livro da família. Então, brotou muitas histórias e nós lembramos muito desse passado, dessa morada na fazenda. Antes de construir a casa, ficamos embaixo de árvore, morando assim, em lona, à noite ia para dentro do único cômodo coberto. Coisas assim que todo mundo sempre passou na vida, da nossa época, né? Digamos assim, de muito tempo atrás, porque hoje as coisas são muito mais fáceis. Então, foi um período que marcou muito essa vida lá, porque houve muita fartura. Fartura, minha mãe falava que era a terra de fartura, eles eram do Nordeste, da seca, daquela dificuldade do plantio, e aquilo lá, a gente cresceu vendo isso. Depois disso, bom, esse foi a Fazenda Pedra Preta, porque o barro, aliás, ela tinha esse nome, talvez até a Isabel deve confirmar comigo, alguém, porque ela tinha o barro preto, fazia tijolos, se não me engano, era muito bom para fazer tijolos. Inclusive, meu tio tinha olaria, eu acho que tem tudo a ver esse nome, que eu até vou confirmar isso aí. Isso mesmo, José está confirmando. Fala aí. Ah, legal. Aí, obrigada, José. Isso aí, tá vendo? Eu não tinha certeza disso. Muito bem, obrigada. Agora, o gosto pela prática de esportes, eu sempre gostei de jogar vôlei. Eu adolescente, eu ia para as escolas, jogava vôlei e basquete, jogava. Jogava direto. Então, 11, 12, 16, 17, 18 anos, eu cresci até 18 não, 18 eu já mudei de lá para estudar, não fui mais, mas dos 15, eu creio, até os 17, participando de jogos da primavera, eram jogos que o município todo participava, era uma festa para a molecada, ele fala molecada, gurizada, né? Então eu sempre joguei. Tanto que hoje eu falo assim, a gente não tem um pezinho sempre depois que você começa. Hoje eu e Érica jogamos o vôlei adaptado, a gente continua no esporte. Sempre que dá, uma vez na semana, nós chegamos um vôlei, só que hoje, pela idade, é um vôlei adaptado. Já é muito mais leve, muito mais legal, mas a gente participa também. Então, faz parte, eu gosto, sempre gostei de José participar não de achou aqui, esporte. José não achou aqui o vôlei adaptado, né? Ah, não achou aí em Foz, né? Mas é que tem, maravilhoso. A gente joga, é uma diversão pra gente, tá? E aí, É Penha, na isso. Obrigada. Ah, é. parafatologia, obrigada, e na parafatologia, você traz ali, na segunda linha, a pararrealidade da família parapsíquica. E aí, é, e isso teve em várias partes aqui, você fala desse parapsiquismo, né? Então, eu queria que você, o que isso te ajudou, esse parapsiquismo te ajudou aí a você vir para o estudo, né? Da evolução. Eu sempre, meu pai, a gente cresceu numa família realmente parapsíquica. Eu só observei isso já na adultidade, hoje, né, com muito tempo depois, que a gente sabia que tinha. Minha mãe sempre foi sensitiva, ela era vidente e tal, mas a gente nem sabia, no final da vida dela, que a gente percebeu que ela via coisas, ela começou a contar pra gente tal coisa, tal pessoa, eu vi tal situação e tal. Não, mãe, mas a senhora sonhou. Não, eu vi. Tá bom, então. Aí mesmo sabendo com tudo, a gente ainda insistia que não era. Mas assim, meu pai, ele lia a mão das pessoas, e ele só não lia da gente para a gente saber, porque não sei, a gente era curioso e tal. Então ele era muito parapsíquico, ele lia, ele comentava, ele falava, mas ele não se envolvia, ele não gostava de demonstrar muito, mas ele lia as mãos, ele ia em cartomantes, ele falava assim, nossa, nós precisamos hoje. Então assim, ele tinha, de vez em quando ele fazia essas coisas, só porque ele
ele tinha coisas assim, ele enxergava coisas, ele sentia, ele via, na infância dele, ele viu, digamos, fogos balançando, gente balançando a rede dele, que ele dormia na rede, gente não, consciências, né? Isso tudo ele carregava na vida, era muito forte nele, mas a gente nunca soube como lidar com isso, nós só percebemos isso depois, estudando aqui, sabe? A gente herda um pouquinho, eu sou um pouquinho parapsíquica, tenho um parapsiquismo impressivo, né, que é bem sutil e sensível, de vez em quando ideias, assim, coisas, eu sinto isso. Então, toda a família, eu acho que a maioria dos irmãos tem, que a gente não sabe, porque nem agora que a gente está conversando muito sobre isso, parece que antes a gente nem falava muito, mas a família toda é assim, sempre foi parapsíquica mesmo. Isso aí. Obri- Obrigada, Obrigada, Penha. obrigada, Nelly. Obrigada. Você quer perguntar, José, ou já está contemplado aí com a Nerli? Oi? Falando comigo? Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só quero fazer um pequeno detalhezinho. Quando ela falou que ela não sabe dizer não, então vou pedir dinheiro para você tá falando. Tá brincadeira. Tá legal, obrigado. Porque alívio para o irmão é difícil negar. Tô brincando, José Antônio, imagina, né? Desculpa, gente, deixa eu completar falando parapsiquismo, não é só lá não, na minha casa também. Minha família, meu marido, então nós estamos sempre num ambiente numa intuição muito aguçada, sabe? É muito, muito legal isso. Pronto, só isso. Próxima pergunta. Legal. Legal. Isabel, você quer falar? Gente, boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Que orgulho, né, de ver minha irmã falando em público essas coisas que nos bastidores é o cotidiano da gente, de uma maneira é, estudada, já reflexiva, não aquele parapsiquismo deslocado que a gente tem quando não sabe nem que tem parapsiquismo. Então, Penha, olha, gente, o que que eu diria da Penha? Existem duplas evolutivas que são duplas conscienciais. Eu considero a Penha, e não só ela, mas todos meus irmãos, nós somos duplas uns dos outros. Tipo, duplas evolutivas conscienciológicas. A gente, sim, tivemos realmente um berço que eu considero ímpar, de bondade, de amorosidade, de um monte de coisa. Nós fomos muito privilegiados com os pais que tivemos. E os irmãos, cada um mais disponível e despojado para ajudar na hora, com uma prontidão assistencial acima da média. Então, eu penso que quem tem que ser grata por tudo somos nós de ter você, com essa destreza, com essa pujança, com essa elegância. A Pia é uma artista, gente. Ela decora os ambientes, ela faz as nossas festas ficarem brilhantes. Ela fez o chá de panela da minha filha, que a minha filha não casou, tá? Ela duplou. Mas ela fez um chá de panela que virou uma festa de casamento. E o pessoal mandava para mim, eu em Foz e a minha filha em Mato Grosso do Sul, não deu para mim ir, porque era um simples chá de panela que virou um evento familiar. Então, tudo que ela põe a mão, transforma. Então, os dons artísticos dela para pintura de quadros, de panos, de coisas, o marido toca violão, e assim, quer dizer, tem uma mente. Ela transformou isso em fazer jornais, cartazetes para Conscienciologia, informativos, tudo que você precisa, a gente pede, ela faz antes os certificados primorosos. Então, ela é uma pessoa de uma humildade, ela não fica competindo, a gente pede, ela é parceira. Olha, companheira número um. E essa coisa do convívio, a presencialidade dela na vida dos filhos, da família, é inconteste. Primeiro, realmente, lugar, é esse cuidado, o lar dela é um primor. Ela põe a mão, gente, é tudo de bom.com.br. Quem convive que sabe. Eu acho que toda a família foi privilegiada de ter a Penha conosco. É uma delícia conviver com você. E, assim, olha, o marido dela é campeão de xadrez,
Ela foi aprender xadrez. A mulher é inovadora. A gente pede para ela fazer coisas de comunicação, não sei, Instagram, isso não sei o que, mídias sociais. Ela vai estudar, paga curso e venda, faz melhor do que a gente pagando profissionais para fazer. O que você fala de uma criatura dessas? Só gratidão, orgulho e saber que é gente que você pode contar. A gente vai com milho, ela vem com fubá. Está pronto. Então, dá uma tranquilidade você trabalhar na conscienciologia com alguém que você pede, não fica, não precisa cobrar. Eu sou a pessoa que mais usufruo dos dotes da minha irmã, porque eu não tenho temor de pedir, sei que eu posso contar. Penha, você está de parabéns. O convívio teu realmente é convivialidade. Eu concordo que a especialidade é top 10, tá? Você abre mão de si, mas você dosificou de uma maneira que manteve essa família interna sua. A Melissa, que é uma fofura, que você vai ver que intermissivista essa menina é. O Duda, um gênio também, negócio de informática. A Laís e o Érico, ela mantém eles unidos, é um grupo evolutivo, um DOR, que ela conseguiu manter esse equilíbrio sem destrambelhar, que eu sou exemplo, minha família meio que destrambelhou nisso, porque eu não tive tempo de usar todos os pratinhos para manter. Mas você, minha filha, é conviviologia, é verbetógrafo, agora vai ser autora de livro. Olha, nós estamos cheios de orgulho, só aplauso e gratidão. Muito bom, Nossa, obrigada, legal, Ney. hein? Emocionei, obrigada. Emociona, né? Emociona ter tanto carinho, tanto afeto da família. Irene, vou passar só mais uma pergunta para o YouTube, para a Arid trazer a pergunta e já te passo, tá bom? Oi, Penha. Havia uma pergunta para você falar na sua etimologia. Você pode comentar a respeito da etimologia? E se você já fez alguma visita na região de Ribeira, em Portugal, com objetivo retrocognitivo? Obrigada pela pergunta. Quem fez aí nas redes sociais, eu não lembro o nome. A Mas, Vilma. Vilma, oi, Vilma. Vilma. Nossa, Vilma, nossa, quando eu pensei em estudar o nome, Penha eu sabia que era pedra, né? Pedra, montanha e tal, né? Eu falei, mas assim, aí quando eu estudei Penha Mendonça, eu falei, gente, olha, nunca tinha pensado, nunca tinha parado para estudar. Fiquei muito curiosa em conhecer a região, não conheço. E eventualmente eu vou ver se meu marido, meu Mendonça, de fato, ele quiser me acompanhar, nós podemos conhecer a região, que eu acho isso formidável ir lá para a gente fazer uma. Inclusive, eu tive uma retro, não, eu tive uma. Eu falo projeção, que a minha cunhada, uma delas, não daqui, da outra da família do meu marido, ela me falava, vai em Évora. Ela não sabe nem o que que é Évora, ela mora no interior, não sabe nada, e me insistiu grandemente. Então, a região tem muita coisa que pretendo conhecer lá que é Portugal, conhecer Espanha, conhecer. Eu pretendo, vamos ver se nós vamos ter oportunidade, que o Érico tem muita vontade também de conhecer lá, ir lá na caminhada de Santiago de Compostela, que ele tem uns inscritos, inclusive, dessa região, e a gente pretende. Agora, eu nunca conheço, não, infelizmente, ainda não, mas vamos que vamos pôr no projeto de vida aí para conhecer nas viagens futuras. Obrigada pela pergunta. Ok. A Márcia pergunta para você na Exemplologia, na página 4. Pode comentar como foi o desenvolvimento da autoexpressividade reprimida na Consim Penha Mendonça de hoje, transformando a Consim Penha Mendonça de hoje autêntica? Não foi fácil. Obrigada pela pergunta, tá? Não foi fácil essa transição, mas ela foi longa. Ela, digo assim, eu fiquei muito mais tempo da minha vida nessa consciência de ontem.
na verdade, após os eu falo 60 anos, né? Porque na verdade, depois dos 50 anos já vai ficando mais, já vai sabendo o que quer, mas depois dos 60, por isso que eu coloco que a minha, eu comecei a evoluir depois do estudar de fato, depois da terceira, na terceira idade. Não foi fácil, mas eu ainda estou desconstruindo, tá? Ainda isso aí, mas como eu já disse, quando acho que foi a Nelly, alguém perguntou, hoje está bem mais tranquilo, hoje eu já tenho mais coragem de falar, de encarar essa timidez, não tem mais. É assim, é diferente. Eu, às vezes, não tenho coragem de falar na hora e de dar uma resposta imediatista, não, eu sou mais de refletir, pensar primeiro. E às vezes eu até erro de não dar resposta, de ser meio imediatista, mas assim, estou mais tranquilo, estou tão tranquila que nem lembro muito dessa parte, dessa época. Estou muito feliz de estar desconstruindo essa falsa timidez, essa pseudo-timidez que existia dentro de mim, por medo, né? Por insegurança, por tudo. Muito bom. Irene, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta. Penha, realmente foi um prazer poder compartilhar essa sua, esse seu autoverbete tão esclarecedor e dizer que você é uma pessoa admirável mesmo. E eu queria que na página 2 você falasse sobre a efeitologia. Eu achei assim tão brilhante essa efeitologia que eu gostaria muito que você dissertasse para a gente, desse uma palhinha aí sobre isso. Na página 2, efeitologia. E, Irene, obrigada aí pela presença, né? Por você estar conosco compartilhando comigo esse autoverbete. Essa efeitologia é o efeito atrator da força presencial. Eu lembro assim, falo isso porque isso eu me recordo já de tempos idos, digamos assim. Eu chegava nos lugares, nas pessoas, e eu percebia que era diferente quando as pessoas chegavam, só que eu não sabia nem que era força presencial, tá? Isso aí eu fui descobrir, já fui conhecer, entender, isso já tem pouco tempo. Então, essa força é mais por não sei, é uma energia que tem forte em mim, que eu chego, eu sinto um negócio diferente, assim, não sei nem explicar ainda, sabe? Agora, o efeito potencializador da intercompreensão. Talvez essa força, essa vontade de reconciliação, de compreensão, de que as pessoas tenham essa homeostase, na vida energética, talvez eu consiga só de falar, com a minha energia, com a minha presença, eu sinto esse efeito de conversar, de ver, e os pares, digamos assim, essa compreensão, ela fica mais fácil. Eu sinto isso. As energias também homeostáticas, essas energias homeostáticas nas reconciliações, porque é a minha energia, porque é o seguinte, eu penso assim, a minha energia, se eu estou falando, eu tenho que falar e sentir, eu tenho que estar sentindo o que eu estou falando, eu tenho que me expressar aquilo, não adianta eu falar uma coisa e estar pensando outra, estar querendo outra. Então, eu tento ser real, original, quando eu tenho que falar nos momentos de estar reconciliando, de estar ajudando, de estar conversando normalmente. Às vezes você nem sabe que está reconciliando, você está conversando, batendo papo, você está interagindo, e sua energia é tão assim autêntica que a pessoa, sabe, é uma coisa assim bacana. Então, eu vai mais pelas minhas energias mesmo. O efeito animador do sorriso. Essa daqui eu coloquei porque eu me seguro muitas vezes, eu vivo rindo, assim, conversando e rindo, e às vezes estou nervosa, estou rindo. Eu mais rio, eu não sei chorar, eu mais dou risada. Em casa, muitas vezes o Eric fala: do que você está rindo? Para quem que você está rindo? Quando eu me vejo, eu estou rindo, eu falo: gente, eu me cuido para ficar. Aí eu tô rindo em tudo quando ela. Aí, então, assim, aí isso, no fundo, quando eu encontro com as irmãs, é uma festa nós três, as três, assim. Às vezes a gente tá junto, a gente ri o tempo todo da gente, sabe? De coisas simples. E isso é gostoso, relaxa, traz paz, sabe? Mas, assim, então é mais por esse efeito animador de sorriso, porque é prazeroso
isso aí na gente. Eu tenho isso inato, não sei por quê, né? Mas eu tenho, não sei por quê, eu tenho. E o prazeroso de poder ajudar, porque eu não tem sentido se eu não assistir, não fizer assistência. Eu nasci para fazer assistência. Eu sei disso, é inato meu. Então, Muito e bom. eu sou testemunha desse trio de irmãs aí que realmente vocês são demais. Quando vocês se encontram, vocês riem muito e faz a gente rir também, o que é muito bom. Obrigada, você respondeu a pergunta, viu? Parabéns. Obrigada, Irene. Obrigada, pessoal. Obrigada, Irene. Eu vou passar para o Érico, depois para a Nara e a Rita, tá bem? Dá preferência para o Érico, que ainda não fez pergunta. Primeiro, boa noite a todos. E perguntar a Penha se ela está rindo para mim ou está rindo de mim. Ai, ai. É uma sensação muito grata estar nessa noite compartilhando desse evento. Em primeira mão, quero cumprimentar algumas pessoas aí que fazia tempo que eu não via, faz tempo que eu não vejo. Pessoas muito queridas, como uma delas é a Reinalda. Grande abraço, Reinalda. Um beijo no seu coração. Foi muito bom te ver com saúde. A dona Irene, fazia tempo que eu não via também. E a minha comadre, Isabel, minha comadre Ni. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado pelos elogios que você nos fez. A gente tenta fazer o possível para ser bom o tempo todo. É isso. Para a Penha, eu quero dizer o seguinte: baseado no meu histórico de antepassado gaúcho, meus avós eram gaúchos, 3 deles eram gaúchos, que você sabe muito bem. Existe uma corrente ideológica que diz mais ou menos assim: quem não valoriza o passado não consegue viver o presente e não tem futuro, e tem um futuro incerto. Então, que isso fique bem claro, que as pessoas tenham isso como uma premissa de vida. Com relação às coisas que você disse aí, eu digo às pessoas que nos assistem, tudo é muito verdade. Você é uma habilidosa politicamente, e quando eu falo politicamente, não é questão política partidária, porque nós vivemos, a vida da gente ela é feita de política, não é só política partidária. Quando você se referiu, você lembrou da época de política partidária que nós já participamos, você com seu pai, vocês, e depois a mim, você mesmo. Mas a vida da gente é política. As pessoas erram muito quando falam assim, eu não quero saber de política, mas a vida é uma política. Então, nós fazemos política na conversa, nós fazemos política nos momentos de brincadeira, nos momentos sérios, tudo é política. A vida da gente, ela é composta de política. Então, é assim. A sua capacidade de ver as coisas com sutileza, verificar algo que está ocorrendo, que está acontecendo quando ninguém suscita que pode estar ocorrendo aquilo. Essa é uma capacidade que você tem muito forte e é bom, é muito bom. A capacidade de superação de crises, a quietude como que você age no dia a dia, nas coisas que acontecem conosco e com as outras pessoas que nos cercam, superando as situações que nos desagradam. O seu voluntarismo, desculpe, eu não consegui falar a palavra. Voluntariado. O seu voluntariado é muito forte. E sempre foi uma coisa que, em alguns momentos, nos atrapalhou, você sabe disso. Porque eu sempre fui seu defensor nessa situação. Que a tua capacidade de não dizer não para nada, isso te prejudicou
em algumas vezes, no seguinte sentido, que quando eu percebia que as pessoas estavam te usando, sempre te usando de alguma maneira, você não estava percebendo. Então, essa capacidade, esse voluntariado que você tem é uma virtude, é claro, mas a gente tem que ter a percepção de algum momento de saber dizer não. Então, isso foi alguma das coisas que eu posso ter reclamado mais para você durante a vida. Demais, eu só tenho que agradecer, dizer que você, tudo isso que você é, de, de sua natureza, porque você tem uma descendência que lhe propôs esses dons, tá? Você sabe muito bem que eu tenho um sexto sentido muito aguçado, eu consigo ler as coisas nas entrelinhas, eu digo sempre que eu consigo ouvir pensamentos, então a gente percebe as coisas, isso nos ajudou de certa forma, você com o seu voluntariado e eu com a capacidade de verificar com antecedência em alguma situação que poderia nos prejudicar e prejudicar você. E eu sempre agi dessa maneira, não foi no sentido de te prejudicar, você sabe muito bem disso, foi para te proteger. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é muito simples, uma pergunta bem pessoal. Falando nisso, eu quero só agradecer uma outra situação que você fala no seu verbete, da nossa etimologia, se eu não me engano, nossa descendência. Eu sempre tive uma, um conceito de que a origem do meu nome, Mendonça, era de origem espanhola mesmo, mas eu não tinha essa concepção correta como você buscou isso aí, que é de origem basca, né? E você é de origem portuguesa, daquela região que fala ali, eu não consigo gravar o nome, não sei o que, Pena. Tomara que a gente Ribeira da consiga. Pena. Ribeira da Pena. Tomara que a gente consiga visitar esses lugares. Vamos ver, para frente. E a pergunta é muito simples. Eu achei estranho, que me chamou a atenção, lá também na fatologia, que você tem uma frase lá que você disse que seu nome de batismo era outro. Queria que você me respondesse isso aí. Isso aí é novidade. Em 47 anos de casado, essa para mim é novidade. Me entregou. Ô, Érico, obrigado pelas suas palavras. Isso é muito importante, porque você é meu, digamos assim, meu anjo da guarda, meu amparador intrafísico, tá? Você que me apoia, eu estou cada vez estudando mais, me atendo mais aos conhecimentos, porque você me ajuda, tá? Você sabe disso, você sempre me ajuda, nunca atrapalhou em nada. Dá seus pitacos, sim, não tem dúvida, porque também não é, como diz o outro, fala tuas ideias, mas muito obrigada mesmo, e você sabe que 47 anos de casado, 3 de namoro, é 5 décadas aí, é as bodas botando fogo aí. Firme, firme. Érico, sobre essa fatologia que você me perguntou sobre. Até esqueci o que você perguntou. A troca de nome. Olha, a troca de nome, meu nome, meu pai, minha mãe conta. Não, meu pai me falava que ele tinha um amigo que se chamava João Penha. E ele achava muito bonito. Ele ia colocar Maria Penha, Maria da Penha, meu nome. Aí Maria da Penha da Silva, porque Silva, ele é Silva, era, né? E aí, aí eu fui descobrir que eu não era, que eu tinha outro nome. Eu estava na quarta série, na chamada da escola. Eu não sabia, porque todo me chamava de Penha. Na hora do registro nosso no cartório, eu já estava de certo com. Era eu, Isabel e três irmãos. Eu só sei que a minha tia que levou, minha mãe não pôde levar, e levou a gente para registrar no cartório, lá no norte ainda, no Nordeste, lá no em Vertentes, eu não sei que região de Pernambuco. E aí ela colocou, ela não lembrou direitinho, ela colocou Maria Isabel da Conceição e Maria Isabel da Penha. Então, meu nome, fiquei com Maria Isabel. Eu sou gêmeos da Maria Isabel.
Eu falo para ela que peguei por tabela, mas eu gosto desse nome, viu? Puxa vida. Mas assim, foi por isso, tá? Porque por acaso entrou o nome da nossa mãe, que se chama Isabel. Então, fiquei bem faceira também. Aí, quando fomos nos casar, eu falei, bom, agora eu vou acertar meu nome, Maria da Penha Mendonça, da Silva Mendonça, sei lá. Aí não pode tirar porque era três nomes, então aí acabei deixando. Aí não pode, daí ficou assim. Eu falei, então, era pra ser assim, tá tudo certo. Maria Isabel da Penha Mendonça, meu nome. O cartório não deixou. Não, 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 no casamento, no nosso casamento ele não deixou. É, Ele não autorizou porque eram três nomes próprios, ele falou, não, não pode. Tudo bem. Então eu sou Maria Isabel da Penha Mendonça. Obrigada pela pergunta, Ed. Eu vou passar de novo para o YouTube, para a Arid. Uma pergunta só, tá, Arid? Ok, então eu vou fazer uma pergunta aqui da Vilma. Ela pergunta para você na fatologia. Você pode comentar sobre o item obediência? Você associa a obediência a algum tipo de repressão nesta vida ou de vidas passadas? Bom, obediência eu acho que é de vidas passadas. Fala bem a verdade, porque minha mãe, meus pais sempre foram muito abertos. Eu sempre falo, hoje, depois que nós crescemos, tivemos uma vida, a gente falou, nossa, como eles eram modernos, a gente não imaginava. Minha mãe, lógico, ela era rígida, ela ensinava, ela falava assim, ó, você vai, eu tinha 17 anos, ela falava assim, você vai estudar na outra cidade com a sua irmã, lá em Campo Grande, você vai estudar com ela, mas você se cuida, porque se você errar, a culpa é sua. Pronto, que significa assim, que eu não podia me enrolar com namorados, aquela coisa toda. Ela era clara, mas assim, ela dava o caminho, e ela não prendia, eles não prendiam, não tinha essa pressão, nunca teve deles. Então, eu realmente não tinha pensado nisso, sabe? Mas com certeza eu vim com isso fortemente, não provavelmente de outras vidas, alguma coisa que possa remeter, porque deles não teve essa educação, não, de jeito nenhum. Eles eram muito solícitos, muito parceiros, amigos, mas eram sérios, responsáveis. Eles não também batiam na gente, eu apanhava bastante, porque era arteira, né? Tudo bem, mas isso aí faz parte. Obrigado aí pela pergunta. Nara e Rita, vou pedir licença para vocês, vou passar a Cristiane e o Josemar, que ainda não fizeram perguntas, e volto para vocês, tá bom? Boa noite a todos. Primeiro eu quero te dar os parabéns, Penha. Foi emocionante ler o teu auto-verbete e enxergar mais a família de vocês, assim, que eu acho é realmente assim admirável a união de vocês, a forma como vocês têm esse vínculo tão fortalecido, tanto na tua família constituída quanto na tua família nuclear. Isso é muito admirável mesmo na família de vocês. Parabéns. Vou Obrigada. passar para ti. Boa noite a todos. Também quero dar meus parabéns a Pedro pelo belo trabalho, a sua apresentação, Obrigada, meu irmão. né? E sucesso aí para frente. Obrigada, meu irmão, querida. A pergunta que eu queria te fazer é, como foi para você a elaboração desse auto-verbete? E porque a história de vocês, né, acompanhando assim, é maravilhosa, tanto que foi emocionante para mim ler. E o efeito da elaboração do auto-verbete para você, assim, nesse processo de construção dele, de revisitar, você falou um pouco, né, revisitando toda a tua vida, e isso ficou muito explícito ao longo do teu auto-verbete. É bastante emocionante isso. E como se deu essa trajetória e essa elaboração toda? Obrigada pela pergunta, Cris, uma querida, recebe a gente lá com tanto carinho, os dois na casa deles, a gente vai direto explorar um pouco, porque a gente vai passear e são muito acolhedores. Cris, é o seguinte, realmente houve mudança, porque quando você começa a pensar na sua infância, na sua vida, na sua história, as coisas começam a vir.
eu achei tão interessante que quando nós estávamos passeando na sua casa, deve ter uns 15 dias atrás, eu não me lembro certinha a data, uma pessoa apareceu lá para visitar o Josemário, meu irmão, que fazia parte do contexto aqui, que foi da fatologia, que é onde eu brincava nossas brincadeiras eram na rua, e com os amiguinhos, com os coleguinhas da vizinhança ali, que a gente criava todo junto, era bem tranquilo, né? Aquelas ruas de terra mesmo. E os meninos, como sugeriram, aquela porque está na fatologia, sugeriram, a brincadeira eles já são mais consistentes, eles falaram assim, vamos brincar de jogar pedra um no outro. Aí, naturalmente, vamos, as meninas, muito bobinha, né? Vamos, né? Ficamos de longe e começamos a jogar. E, logicamente, uma delas, que fui eu, foi acertada no rosto aqui, e sangrou muito, foi um corre-corre, aquele negócio todo, depois da brincadeira, todo mundo jogando, a maior folia, a maior alegria de gurizada, certo? Com 10 anos, 11 anos. E nesse dia que nós estávamos visitando lá, chegou um irmão do grupo, talvez estivesse, eu não lembro dele, nesse período dessa brincadeira. Eu falei, não acredito, aquele povo daquela época. Então, assim, eu achei interessante que você começa a reencontrar as pessoas por acaso. É tipo assim, você acha que é por acaso, né? Você reencontra aquele grupo que passou na sua vida, que você teve aquele contato naquele período. Então, assim, e na verdade, o que é mais bacana dessa revisitação no passado você acaba reciclando mais um pouquinho e vendo que foi tão feliz, era uma coisa tão boa, mesmo com alguns incidentes ou não, que faz parte disso, foi muito bom. Mas essa de eu ter reencontrado essa pessoa de 50 anos atrás, que eu nunca nem sei nome, nem sabia nada, nem lembro. Quando falou, quase morri de susto, digamos assim. Surpresa, aí eu achei muito interessante. Foi assim, uma sensação de retorno mesmo, e reencontro, né, ao passado. Obrigada, Bom, Cris. pois. Obrigada, Penha. Obrigada a você. O, o autoverbete, ele propicia também uma ressignificação do olhar sobre os fatos. Então, alguma coisa que parecia, né, ou que vem à lembrança no primeiro momento de uma forma mais dramática, negativa, mais carregada, ao processar no autoverbete, parece que a gente tira o peso, fica mais leve, se entende melhor, né? Parece que amplia muito a compreensão sobre os fatos. Muito Mas legal. vamos lá, Nara, agora você. Penha, agora eu quero saber um pouquinho, lá na página 4 em Femininologia, você cita a Serenona Corales. É uma curiosidade que me deu aí saber, né? Qual é a sua relação com a Serenona, se você teve projeção com ela, ou você se inspira, o teu parapsiquismo te põe em contato com a Serenona. Conta pra gente aí. Oi, Nara, obrigada aí pela pergunta. Nara, a Serenona Corales eu achei muito legal colocar, eu até não voltei para ler mais sobre ela, porque o que que acontece? Nós, nós temos um grupo de estudo da Serenos, que eu também faço parte da Serenos, de pesquisadores de serenões, e eu fui sorteada com a Serenona Corales, mas isso já tem uns 2 anos, no caso. E eu fiz uma pesquisa, porque não existe muito fatos, realidades, coisas assim que comprovem. Mas assim, e aquilo foi muito forte, muito importante quando eu descobri a Austrália, que, que, que faz parte da maior fauna marinha lá, que ela protege, na verdade, que existe uma proteção. Não é só. Porque os serenões, que seria essa força universal, eles protegem a nossa fauna, flora, é, tudo. Então, os corais, corais porque são os corais, o maior coral do mundo, que está constituído na Austrália, é protegido pela Serenona coralis. As hipóteses, tem pesquisas, inclusive teve alguém que comentou, eu não consegui buscar, que passou-se a chamar Serenona coralia, por, não sei por quê, até vou pesquisar, eu não consegui achar essa pesquisa que foi me informada. Passaram para mim, eu não fui atrás.
Mas é porque nós pesquisamos os serenões para tentar escrever um relato achar, digamos assim, hipótese deles, da presença deles, dos cuidados deles com as regiões protegidas, no caso delas, pelos corais, né? Porque lá a maior coral do mundo está na Austrália. E o Igor estava lá, visitou em Brisbane, lá ele com a Ju, a Isabel teve lá. Então aquilo tudo coincidiu um negócio, eu achei muito bacana esse movimento aí com a Serenona Corales. Mas foi mais por sorteio de pesquisa mesmo. Tudo que eu olho, às vezes quando abro a tela do computador, tá aquela visão incrível de corais, de água, de coisas da natureza, que é muito importante. E foi Uhum. por isso, Nara. Bacana. Vale a pena investigar, né? Às E vezes, vou continuar pesquisando, porque nós vamos terminar nossas pesquisas este ano, pretendemos, né, o grupo, assim, e formalizar umas esse seu hipóteses para a gente perfil formar. marcante, né? Esse seu perfil marcante aí, como todas as pessoas aqui, seus é, falam de você e tudo mais, né? Às vezes tem aí a inspiração da cerimônia e você tem que trazer É, isso para nós aí. que bom. Obrigada. Obrigada, Nara. É 20h43 agora, só para você ir se orientando no tempo, tá bom? Tá bom, obrigada. A Rita, pode fazer sua pergunta? Olá, Penha. Penha, eu tenho uma pergunta que eu considero muito importante, que é na parafatologia. É na segunda e terceira linha, que tem a relação com o último item, mas eu vou colocar o amparo extrafísico na assedialidade na infância, onde você tinha a percepção de não ser daqui no choro enquanto criança, mas ao mesmo tempo, lá no final da parafatologia, você tem a percepção, a para-percepção parapresencial da sua força. Então, assim, o senso da força parapresencial pessoal. Então, esse senso de força parapresencial foi nesse período em que você tinha essa percepção de não ser daqui e chorava muito enquanto criança. Ao mesmo tempo, você tinha essa parapercepção desse amparo extrafísico nessa sedialidade. Como foi esse processo e essa superação? Olha, eu tive algumas percepções extrafísicas. Uma foi muito interessante, que foi essa de criança, mas essa de criança foi assim, aconteceu assim. Depois eu vou contar outra que eu acho que talvez feche esse senso dessa parapresença aqui, presencial, dessa parapresença do pessoal. Eu tinha em torno de 8 a 10 anos, eu não consigo me lembrar, porque me apagou da memória, assim, não apagou não fui muito atrás, porque eu não lembro. Eu acordei na noite, nós estávamos em casa, estava dormindo, eu dormia numa cama de casal, eu, meu irmão José, era uma cama de casal para 3 filhos e outra, assim, digamos assim, era um quarto para a maioria dos filhos, digamos assim, então a gente era pequenininho, pequenos ainda. Aí eu acordei no meio da noite, todo mundo dormindo, aflita, agoniada, aí comecei a chorar e sentei na janela, no parapeito da janela, porque não tem, as janelas eram, né, abertas, não tinha grade, digamos assim, nada. Sentei nela e olhava pro céu e chorava, chorava, chorava. Falava, o que que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu ficava questionando, com, sem saber nem por que eu perguntava. Lógico, evidente, né? E eu perguntando, falava, mas o que que eu estou? Chorei, 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 chorei. Incansavelmente. Aí começou a me dar sono, e eu perguntava, e lógico que não tinha resposta, né? Aí eu dormi, desci, dormi, acordei, nunca mais lembrei e senti mais aquela aflição, aquela angústia que eu tinha sentido, que eu estava querendo voltar para minha casa. Disse que querendo voltar embora para algum lugar, não sei para onde. E aí isso eu me lembrei, durante a elaboração do autorebento, eu falei, nossa, me aconteceu isso na infância, que já está relatado, tem um relato dele numa outra escrita minha, e isso é porque tem algo a mais, entendeu? Então, assim, aquilo me remeteu às lembranças de que nós temos né, alguma coisa a mais. E outra coisa, essa confiança nos aparadores,
o que que aconteceu? Isso o Érica testemunha, nossa família testemunha. Eu saí de casa passeando com meu filho. Foi um período da nossa, vou olhar o tempo aqui bem rápido, um período bem crítico da nossa vida. Nós tínhamos perdido tudo, um período daqueles de separar, de brigar, perdido tudo financeiramente, chegamos no zero, digamos assim. Aí mudamos daqui, fomos embora morar em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, dentro da casa da minha irmã, por 4 meses, até construir uma casa para gente, que era a única coisa que sobrou financeiramente, era um valor lá que dava para construir. Aí voltamos com 2 anos e meio, com a ajuda de amigos, voltamos com trabalho e tal, e morando no fundo de casa, num medículo, um negócio assim, bacana. Eu nunca reclamei, sabe? Eu acho que eu tinha tanta convicção que eu voltava, e que a gente voltava, a família voltava, que eu não tive eu nunca tive dúvida que eu voltaria para onde eu deveria estar, né? E aí eu voltei, nós voltamos e começamos a trabalhar. Um amigo nosso arrumou trabalho numa associação de município, emprego público, praticamente público, e nós fomos trabalhar, e um ano depois, a gente já está um pouquinho estabilizado, um ano nada, quase um ano, nós resolvemos vender a casa que tinha lá, que tinha construído uma casinha pequenininha, e comprar uma casa aqui em Campo Grande. E saímos, aí um domingo à tarde eu e o Eduardo saímos de carro, nós não tínhamos carro, pegamos o carro da empresa, eu estava ensinando a dirigir, nós saímos andando assim nos bairros, entrando aqui, andando e olhando casa. E aí, num certo momento, eu fiquei e olhei um rumo e fui por aquele rumo, entrei certinho no lugar que não tinha como você achar normalmente, digamos assim. No fim de um bairro, de um lado assim, oposto do bairro, entrei e estava indo embora. Falou, acabou, nós não vamos achar nada às 5 horas da tarde. Cheguei lá e era uma casa à venda. Aí eu perguntei à mulher, falou assim, a dona mora em Ponta Porã, a dona da casa mora lá, e eles se separaram, estão querendo vender urgente e é tal, é fulano tal. Aí eu, na hora, fui correndo e descobri quem que era. Era uma colega de trabalho onde eu trabalhei, enquanto eu morava em Ponta Porã, eu trabalhei numa faculdade, era uma professora da faculdade que estava prontamente para trocar a casa dela por uma lá que ela estava precisando da casa. E em um mês, eu acho que durou um mês a transação, foi uma coisa assim, rápida. Então, esse momento eu sentia tanta energia no negócio, mas tanta força, foi um negócio que deu certo em tão pouco tempo, que eu falei, eu falo, nós tivemos tanta ajuda extrafísica, essa foi comprovação, essa é uma comprovação real das minhas coisas. E hoje nós estamos na mesma casa ainda há 25 anos, moramos nela, né? Porque é aqui que nós habitamos. E essa é a mais consistente de todas as percepções extrafísicas, fora outras também, gente. Eu tive tantos fatos que, com presença extrafísica, que eu falo, eu só fui ajudada, eu não sabia nem como, nem por quê. Não sabia no período, na época, pela juventude, pela idade, né? Mas hoje eu vejo que existe uma força muito grande que nos ajuda, uma presença forte que nos ajuda mesmo, e temos que observar. Então, eu sinto isso e comigo acontece direto isso. É importante essa Muito bom. sua constatação, nesse caso, porque você traz aqui efeitologia, efeito atrator da força presencial. Então, você reconhece a sua força presencial e você também tem essa confirmação através dessas parapercepções, que você também tem essa força presencial. Essa é uma um para-amparo, digamos assim, não é só a sua força, mas a sua força tem mais, vai além disso. Obrigada, Penha. Obrigada a você, Rita, Muito pela bom. pergunta. Érico, você levantou a mão, queria falar? Eu Ainda dá tempo. só queria complementar a Penha, a fala dela, que a gente tinha construído uma casa em Ponto Porã e a mulher que morava lá tinha uma casa aqui em Campo Grande. Só para esclarecer bem isso aí, de 3 meses, nós trocamos a casa uma pela outra. É um negócio que não tem explicação no mundo natural. Só isso. Aí. Aride, você quer passar uma pergunta do YouTube, por favor?
Sim, e aproveitar também para dizer à Penha que a, Ire- a filha da Irene te mandou um abraço A também. Sônia. Obrigada, A Sônia Soninha. Martins. A pergunta é na fatologia, na terceira linha. Você até já falou um pouquinho sobre a brincadeira de jogar pedra no outro, mas a pergunta é: e se você chegou a associar na atualidade esse tipo de brincadeira a algum traço bélico? E caso você tenha identificado, a partir dessa identificação, já fez a autorreciclagem? Eu realmente nunca comparei aqui na adultidade, assim, mas eu acho que nós sempre temos um traço bélico, viu? Tem hora que nós queremos brigar, sabe? Assim, por causa procura briga, nós queremos teimar. Eu não, eu acho que eu, na verdade, não tinha pensado, nessa questão oposta aqui desse belicismo, né? Tenho sim. Eu acho que tem bastante belicismo e que eu luto muito para cuidar esse belicismo, na verdade, que tenho, que às vezes é brigar, é querer provocar o outro, com palavras, né? Não com pedras, mas para que é pior do que palavras você fazer uma agressão moral, uma agressão verbal, né? Digamos assim. Eu tenho, mas eu já sou bem contida. Hoje eu já sou bem contida. Não, não sou muito, na verdade. Não, até que não me pega muito, não, o belicismo. Obrigada, Arid. Ok, obrigada. Um abraço para você. E eu já deixo meu boa noite aqui para você, para Ah, todos os participantes do YouTube. Um abraço aí, Pen. obrigada, Arid. E pessoal. Então, Penha, estamos chegando no final. Você tem aí uns minutos para fazer suas considerações finais. Algum item que você gostaria de abordar que não foi falado, uma síntese, enfim, suas considerações finais, agradecimentos, que você achar pertinente. Bom, eu gostaria, sim, de falar sobre, sabe o quê? Rapidamente aqui, sabe? A inatologia. Ah, não, essa aqui acho que eu já comentei um pouquinho das ideias inatas. Nossa, fiz uma confusão aqui, não achei, mas... É no Ah, finalzinho, não, nas é no listas? finalzinho, é da intermissiologia. Então tá. Essa intermissiologia, sob a égide da inatologia, isso, né? Assistencialidade. Eu nasci, desde criança, eu sempre sentia que o que eu mais queria fazer era ajudar as pessoas, era fazer alguma coisa por alguém, mas eu não sabia por quê. Mas por que que eu tenho que ajudar? Por que que os outros... Tem gente que nem lembra que existe alguém, tem gente que nem, ou às vezes vê que a pessoa caiu da cadeira no ar, sabe? É uma coisa assim, eu tinha aquilo, sempre tive isso forte em mim, essa questão da assistência. A dessomática, eu também sempre tive uma interpretação natural sobre a questão da morte. A morte, eu sempre me incomodava quando eu ia em velório de crianças ou adulto ou tal, é que as pessoas choravam, gritavam, tem gente se escabelava. Tem gente que faz isso, as mulheres, mais mulheres, né, chorando desesperadamente como se fosse morrer. E aquilo eu achava muito estranho, porque não está certo. Eu eu acho que eu sempre achei muito natural a morte. Não sabia nem por quê, nem até fiquei pensando, me questionava, será que eu estou ficando doida, né? Um negócio assim. Mas daí, quando meus pais dessomaram, faleceram, eu acompanhei eles tanto na dessoma deles, do meu pai, eu e o Josemar, ele vivo e 1 hora e meia depois já morto, digamos assim, a gente acompanhei, depois eu acompanhei no necrotério, vendo eu arrumar ele naquelas mesas, e da mesma forma a minha mãe, com muita naturalidade. Não tive aquele choque, aquela coisa, aquele desespero, sabe, uma coisa assim que fica dolorido. Então, assim, eu percebia isso, eu achava que eu estava errada. Não, é que a de mim eu vejo com naturalidade. Lógico que a gente só chora por um familiar, um parente, eu chorei quando meu pai, né, faleceu, tudo certinho, mas assim, já não sinto tanto desespero, não sinto nada de desespero em relação a isso.
E essa da multidimensionalidade é a percepção de existir além da realidade intrafísica. Isso eu já falei, né, nesse experimento, que eu falei nessa experiência né, que a Rita perguntou, então tá tudo certo. Muito Então, legal. e Chama aí, muito, diga. Não, 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 eu eu só disse ia. que chama muito atenção essas ideias inatas. Muito interessante mesmo. Né? Isso você associa com a intermissibilidade? Associo com a intermissibilidade. Então, Eu já me vi muito numa bom. projeção, num curso intermissivo. Depois que eu fui perceber que era, indo no, eu junto com o Érico, mas ele me acompanhando. Ele era uma pessoa assim, eu não sei como. Bom, não vou saber, né? Na intermissibilidade, de estudar, pesquisar. E foi muito legal. Mas isso faz parte, porque eu acho que já vem da gente, temos que observar isso. Muitas vezes nós temos e nem percebemos. E sempre foi muito forte em mim essa questão. Muito bom. Excelente, Penha. Muito obrigada pela sua exposição, pelo seu despojamento, sua alegria e Queria essa fazer uns família bonita agradecimentos. presente, né? Posso fazer um Prestigiando agradecimento? aqui o trabalho. Pode sim. Tá, desculpa interromper. Então, gente, eu achei muito legal a minha família, porque o Érico, meu esposo, o Eduardo e a Laís não conhecem, não são da Conscienciologia e fizeram questão de estar com a gente, porque a gente fala termos de neologismos, né? E isso foi muito importante, né, para mim, para os pares, né, para todos, porque isso é grupo, isso é grupalidade, é convivialidade. Obrigada a todos vocês, com carinho, Eduardo, Laís, né, Érico, Melissa. A Melissa, né, que me acompanham em partes no tempo dela junto com a Serenos, e a cada um de vocês, gente, olha, foi muito legal essa pergunta, obrigada, eu não sofri tanto, eu achei que ia ser mais difícil, olha, gostei muito, obrigada mesmo, um beijo no coração de todo mundo. Nós que agradecemos. Vou passar então para Maria, para ela fazer as pontuações. Boa noite a todos. No Auto Verbete de hoje tivemos 18 participantes no YouTube, 23 participantes na sala virtual, 21 perguntas na sala virtual e 5 perguntas no YouTube. No próximo sábado, dia 28 de março, teremos a apresentação do autoverbetógrafo Eucárdio Antônio Terrosso. Agradecemos a presença de todos. Uma ótima semana.